Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula nós vamos aprender como criar um arquivo zip, como fazer uma compressão de arquivos. Nós vamos comprimir todos os arquivos que estão dentro aqui dessa subpasta. Bom, um fato interessante para vocês é que aqui nos Estados Unidos muita gente não utiliza o WinRAR. Então, antes de vocês saírem comprimindo tudo utilizando a extensão .rar, pensem bem quem vai ser o público-alvo de vocês. Então, já tive vários problemas aqui, então aprendi que agora é .zip para tudo que é lado. Então, para isso, nós vamos criar uma nova classe. Nós vamos utilizar o pacote new.io e o pacote io. Então, nós vamos começar a misturar tudo. Vamos lá. Existe uma forma de você fazer você criar um arquivo zip, você fazer a compressão de arquivos utilizando o novo pacote new.io, mas eu sinceramente achei mais complicado do que o pacote io. E através de algumas pesquisas eu vi também que ele utiliza mais memória. Então vamos continuar no velho bom io. Vamos criar aqui new.io Java class zipando teste. E vamos criar o método main. Então a gente precisa de três coisas. A primeira, aonde nós vamos salvar o nosso zip, aonde está o nosso arquivo, onde é que estão os arquivos que vão ser zipados, e o nosso zip em si. Então, o que eu vou fazer? O arquivo zip vai ficar nesse diretório aqui. Vamos criar aqui path dir zip recebe paths .get. Vamos colocar ele dentro do pasta. Então vai ser pasta. Não, vamos colocar dentro pasta, subpasta. Vamos colocar aqui pasta, subpasta. Qual é o path dos arquivos? Então dir files paths.get, ele está no pasta barra subpasta barra subpasta. E qual vai ser o nome do arquivo? Path zip file recebe. Lembra, eu quero que esteja dentro desse diretório. Então o que eu vou fazer? Lembra que nós temos aquele método chamado resolve, que vai juntar dois paths. Então o que eu quero é dir zip.resolve e eu quero que o nome seja arquivo.zip. Legal. Agora, existe um pacote que é o java.util.zip. E é esse que nós vamos utilizar. E nós vimos na última aula os outputs string da vida. E para nós utilizarmos o output string, vamos utilizar um output string voltado para a compressão de arquivos, que é o zip output string. Nós sabemos que todo output string pode ser utilizado com try with resources. Para isso, vamos criar aqui então zip output string zip recebe new zip output string. E como construtor ele está pedindo aqui um output string. Lembre-se, nós estamos trabalhando com arquivos. Então qual é o output string que trabalha com arquivos? É o file output string. E ele está pedindo aqui, né, qual vai ser o arquivo zip. Então nós temos aqui, ele pede no construtor aqui um string name ou um file. Então nós temos aqui zip file. Lembre-se que você pode transformar um path para um file utilizando o método toFile. Aí ele vai falar aqui que nós devemos adicionar um cat. Vamos remover esse daqui e ficar só com o io. Ctrl Alt L. Legal. Agora, lembre-se, eu quero adicionar todos os arquivos que estão dentro da subpasta. Então, nós vamos ter que percorrer aqui cada um dos arquivos. E nós já vimos em alguma das classes aqui do new.io, no directory string, nós vamos fazer isso aqui, ó.
Então, lembre-se aqui do Direct String. Se você não lembra, nós podemos apertar aqui um Ctrl Shift F10, executar, e nós temos aqui todos os arquivos. Então, vamos fazer uma junção desses dois códigos. Vamos criar aqui um directory string para um path. E vamos chamar esse direct string do path de string. E vamos chamar aqui o files.new directory string. O path é o path onde está o diretório dos arquivos, dir files. E agora, o que nós temos que fazer é utilizar o for. Então, vamos utilizar o for, só que antes de utilizar o for, lembre-se, esse string nós temos que chamar o close. Então, o que nós vamos fazer? Colocar juntamente aqui do try with resources do zip. Então, ponto e vírgula, Ctrl V. Então, beleza, agora não preciso me preocupar em fechar, porque esse try ele fecha automaticamente. Lembre-se que nós podemos utilizar o for. Então, vou até copiar esse for aqui. Ó. Pronto. Então, eu já tenho aqui o meu path. Na verdade, o meu path que eu tenho aqui. Vamos ver agora o resultado disso tudo. Salt path. Vamos ver o resultado para ver se está funcionando até o momento. Ctrl Shift F10. Então, nós temos aqui nossos arquivos e ele criou o arquivo .zip. Mas eu ainda não quero esse arquivo, vamos deletar. Então, só para saber que estava tudo funcionando como deveria. Nós podemos remover. E agora é que vem a parte dos arquivos. Então, você já sabe que esse zip output string, ele vai criar o nosso zip. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que colocar entradas dentro desse zip. E para isso, nós temos uma classe chamada zipEntry. ZipEntry, vou chamar com o mesmo nome, recebe new zipEntry. E ele espera aqui um name. Então, nós já temos o nome do nosso arquivo. Tá? Ele espera o nome do arquivo, gente, não é o path. O nome do arquivo vai ser path.getFileName. Só que ele retorna um path, tá vendo? O que a gente vai fazer? .to string. Legal. Nós criamos aqui nossa entrada do zip, e o que nós vamos fazer é falar, olha, coloca esse zipEntry dentro desse zip. ZipEntry, na verdade zip, ponto, coloca put next entry, esse zipEntry. Então, até esse momento, nós só estamos preparando. Quando você coloca esse put next entry, você na verdade está falando só para preparar a próxima entrada. Agora, o que nós vamos ter que fazer é literalmente a cópia dos arquivos. Então, nós já vimos como nós fazemos a leitura de um arquivo. E nós vamos fazer a leitura de um arquivo e vamos escrever utilizando esse zip aqui. Então, como é que nós fazemos a leitura de um arquivo? De um string de bytes? File, input string, file, input string, recebe new, file, input string. Agora, qual é o arquivo? Bom, o arquivo está aqui, ó, no nosso path, path.toFile, porque ele não aceita um path. Vamos primeiro fazer sem o buffer. Então, para escrever, nós primeiro vamos ler e vamos escrever esse carinha lá dentro. Então, vamos criar um buffer aqui, uma array de bytes, byte, buff. Nós ainda não estamos utilizando a buffer input string. Recebe new byte. Vamos colocar aqui 2048. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os bytes, ler para dentro desse carinha aqui e em seguida escrever para ele, escrever dentro do nosso zip. Da mesma forma, agora vamos escrever int bytes lidos, né? Bytes read. E para escrever nós já sabemos.
Vamos ler. Nós temos aqui o método bytesRead recebe bf.read, na verdade, file inputString.read, e você tem aqui esse método read que recebe um array de bytes. Então, se você ver aqui na documentação, vamos colocar aqui o buff, ele vai retornar -1, quer dizer, quando a gente tem que fazer enquanto ele for maior do que 0. Então, se você ver a documentação aqui, ele vai ler tudo que nós temos aqui para dentro desse buffer. Então, tá aqui. Então, ele vai ler tudo, os bytes de dados desse string para dentro daquele array. Então, ele vai fazer isso enquanto for maior do que 0, ou seja, enquanto tiver bytes para serem lidos. O que eu vou fazer? Zip.write. Agora sim eu vou escrever. Então, escreve o que eu tenho dentro daquele meu array. Ele não precisa de mais nada. Mas se vocês quisessem fazer mais alguma coisa, nós temos esse 0 aqui, que ele vai escrever a partir da posição 0. E esse len, que na verdade é o length. Então, esse length aqui é o número de bytes que serão escritos. Então, nós podemos passar já para otimizar esse carinha. Então, nós temos aqui, ele foi escrito no zip. O que eu vou fazer? Quando chegar depois desse while, significa que o arquivo foi copiado. Eu não sei se eu tenho mais de um arquivo. Nesse caso aqui, eu tenho. Então, mesmo assim, nós chamamos zip.closeEntry. O close, zip.close, vai ser chamado automaticamente por causa do try with resources. E não podemos esquecer aqui do meu file inputString. File inputString.close. Eu não pude criar dentro do try with resources porque eu precisava estar dentro do for. E criar um outro try aqui ficaria com o código um pouco poluído. Então, eu fechei esses dois e agora vamos fazer o teste. Ctrl Shift F10. Bom, esqueci de colocar qualquer tipo de mensagem. Vamos ver aqui esse arquivo.zip. Show in Explorer. Subpasta. Arquivo.zip. E nós temos aqui os nossos arquivos. Então vamos abrir aqui. Nós temos os A. Nós temos sa. Vamos fechar aqui. Vamos ver aqui. Na verdade não é o BKP. A. Sa. Então, funcionou perfeitamente. E se quiséssemos colocar com buffer, nós poderíamos trocar aqui. Buffer. E buffer input string. BF recebe new buffer input string. Quem? Esse carinha aqui. E ao invés de você utilizar file input string, você poderia utilizar buffer. Então, buffer.read. Então, nós temos vários métodos aqui. bf.read. Então, são os mesmos métodos. bf.read vai ler para dentro daquele buffer. Vamos tentar fazer aqui diretamente. Em vez de utilizar o while, zip.write bf.read e vamos comentar esses carinhas aqui e esses dois carinhas aqui. Vamos deletar. Você tem que chamar também o flush por via das dúvidas. Ctrl Shift F10. Arquivo.zip. Vamos ver lá no Explorer. File.txt.
Então tá vendo que ficou diferente? Ele pegou apenas o primeiro byte. Então nós precisamos aqui do nosso while. Esse bf.read, ele leu apenas o nosso primeiro byte. Então nós precisamos ler o arquivo inteiro. Então vamos remover aqui. Nós temos agora o nosso código, Ctrl Shift F10. Ele vai se encarregar de remover o arquivo. Arquivo.zip. Bom, podemos ver aqui pelo tamanho. Ele funcionou. Então, essa é a forma que nós podemos comprimir os arquivos dentro, utilizando Java. Só lembre-se de utilizar uma pasta separada para o arquivo .zip, porque quando você criar o arquivo .zip nessa linha, esse directory string ele vai pegar esse arquivo .zip, então ele vai tentar zipar ele mesmo. E o resultado não vai ser algo muito confiável. Então, lembre-se de criar uma pasta separada. Bom, essa é a forma que vocês têm. Espero que vocês tenham gostado e esse código seja útil para vocês em um futuro. Algumas coisas que nós podemos fazer aqui para reduzir, nós podemos reduzir umas 2 linhas fazendo isso aqui, ó. E esse carinha aqui, aqui. E aqui nós podemos chamar bf.close. E ele vai se encarregar de fechar esse objeto dentro dele. Bom, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.